Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos que vamos continuar aqui a nossa programação nessa sexta-feira aí bastante fria, pelo menos aqui em São José dos Campos. E vamos falar aqui de um tema de extrema importância, né? Algo que acabou de acontecer no cenário político da esquerda brasileira, que foi o rompimento, né, a saída de uma das principais correntes do PSOL, do partido, que é a CST, né? Então, para a gente entender o que aconteceu, né, e principalmente entender quais são as perspectivas aí para o futuro, né, convidei aqui o Diego Vitello, né, metroviário, militante da CST, para falar um pouquinho aí, né, com a gente sobre o que ocorreu. Então, Diego, para aqueles que ainda não te conhecem, né, sei que esteve aqui no ano passado, por favor, fale um pouquinho aí de você. Opa, bom dia aí, Guilherme. Bom dia aos que assistem aí também. Eu me chamo Diego, né? Diego Vitello, sou metroviário aqui em São Paulo. Também sou da coordenação nacional da CST e também da executiva nacional da CSP com Lutas, né? Central Sindical e Popular. E também militei, né, durante 18 anos no PSOL, né? Desde 2005. Militei organizado nesse partido e agora junto com a minha corrente a gente saiu agora no início desse mês, né? Bom, falando já um pouco, entrando no tema, beleza, Guilherme? Tranquilo? Não, a gente vê que obviamente que se deu num processo, né, a nossa saída do PSOL, que culmina agora no início desse mês de junho de 2023, mas que foi também fruto de muitas batalhas políticas, né, que foram dadas ao longo aí de 19 anos que nós estivemos no PSOL, né? E nós somos uma das correntes que fundou o PSOL, né? E para entender um pouco dos motivos que nos levam a sair, é importante ir um pouco mais atrás, né? 2 décadas mais ou menos atrás, e entender os motivos que nos fizeram fundar o PSOL, né? Lá em 2004, logo depois da nossa expulsão do PT em 2003, né? Em 2003, o governo Lula aplica uma reforma da Previdência contra os servidores públicos federais, que organizam uma fortíssima greve que chega a ter atos com 80 mil em Brasília. E o PT, na época, ameaça já, né, quem votasse contra essa reforma, que era um ataque neoliberal contra direitos históricos dos servidores públicos federais. Quem votasse contra seria expulso, né? E a gente é uma das organizações que encabeça essa luta até o fim, e acaba de fato sendo expulsa do PT por se negar a votar contra os direitos dos trabalhadores. Então, a gente forma o PSOL na época justamente para ser um polo de oposição de esquerda ao projeto de conciliação de classes do PT, que tinha na época já levado o governo a atacar os trabalhadores e as trabalhadoras. E é interessante que na época que a gente funda o PSOL, o governo Lula tinha quase 80% de aprovação, né? Quando a gente é expulso do PT, o governo ainda contava com uma grande aprovação. Depois o PSOL, na crise do mensalão, leva mais um setor do PT, né? Que daí, enfim, é outra discussão aí. Mas só para ver mais ou menos o momento, né, histórico ali que a gente fundou o PSOL e para que a gente fundou o PSOL, porque nós precisamos de uma esquerda independente dos projetos de conciliação de classes. O projeto de conciliação de classes que o PT encabeça hoje no Brasil, junto com o Alckmin, né, que é o vice-presidente do Lula, velho conhecido nosso aqui em São Paulo, esse projeto não nos serve. Então, nós precisamos de uma esquerda independente. E o que aconteceu com o pessoal ao longo dos anos, né? Obviamente, não tem como abarcar toda a história do pessoal, mas nos últimos anos, o pessoal foi se alinhando cada vez mais às teses petistas sobre a conjuntura e também cada vez mais
sendo um apêndice do PT, né, na política nacional. Hoje em dia, muitos trabalhadores que você vai conversar vincula muito o pessoal ao PT. Há 15, 18 anos atrás, isso era completamente diferente. O pessoal era oposição de esquerda, tinha outras candidaturas nas eleições, enfim, tinha um outro perfil político do que tinha o PT. Hoje se assemelha muito, né, pela política que o pessoal foi tendo nos últimos anos, e isso culmina, e aí, já chegando também no tema da nossa ruptura, isso culmina com, no início desse ano, a entrada do pessoal no governo, né, que para nós é algo, não é um passo a mais só, é algo qualitativo, né, que mostra aonde que foi parar o projeto do pessoal. O pessoal é expulso do PT justamente por discordar do projeto que estava sendo implementado no governo, e agora entra no mesmo governo, porque o pessoal tem ministérios, como o Ministério dos Povos Originários, o pessoal tem cargos no segundo escalão, no Ministério das Cidades, no Ministério da Justiça. Então, o pessoal entra nesse governo de conciliação de classes, negando todo o seu passado e a sua história, né? Negando por que foi fundado o pessoal naquele tempo. Então, assim, nós precisamos de uma esquerda independente hoje desse governo. O projeto do governo não nos contempla, não nos serve. Não achamos que vai ter melhoras para a classe trabalhadora, melhoras substanciais nesse governo. Vide aí o que vai ditar a política econômica no próximo período, que depois a gente pode entrar em mais detalhes, que é o tema do arcabouço fiscal. A política que foi votada agora na quarta-feira no Senado, e já tinha sido votada na Câmara dos Deputados, ela engessa o orçamento pelos próximos anos para garantir que não se invista mais em saúde, educação, saneamento nas áreas sociais. Se, digamos, tudo nos planos do governo, todas as metas forem atingidas, em 40 anos vai ser dobrado o orçamento para a saúde, por exemplo, que era algo que deveria ser muito maior do que é hoje, né? Para fortalecer muito o SUS, a gente viu, só para dar um exemplo, né? O papel do SUS aí na pandemia. Então, o governo vai no caminho oposto. Tem teto para as áreas sociais, como saúde, educação, saneamento básico, mas para os juros da dívida não tem teto. E os juros da dívida é para encher o bolso dos banqueiros. Então, para isso, não tem teto nenhum, o céu é o limite de transferência de recursos públicos, que, sobretudo, a classe trabalhadora paga em impostos, transferência direta para remunerar os bancos a partir dos títulos da dívida pública. Então, um pouco é esse o projeto que está em curso no país, e nós precisamos de uma esquerda independente. E, infelizmente, o pessoal que podia cumprir esse papel optou por cumprir outro papel nessa conjuntura. Maravilha, Diego. E, Diego, acho que a gente precisa limpar aqui alguns debates, né, que são feitos. E um desses debates, né, que inclusive, né, eu tive pessoalmente com uma das militantes do PSOL, né, que o PSOL teria adotado uma postura independente do governo, mas para se defender da extrema-direita, apoiaria o governo em algumas pautas, né? Eu gostaria que você dialogasse, comentasse e divergisse um pouco dessa visão. Não, então, primeiro sobre o combate à extrema-direita, né? Vamos lá, no dia 8 de janeiro, a extrema-direita bolsonarista, financiada por empresários bolsonaristas, tentou dar um golpe de Estado no país, né? E fizeram tudo o que fizeram, né? Tá filmado, acho que todo mundo pôde ver. E hoje, qual é o balanço primeiro que nós fazemos desse tema? Extrema-direita, né? Não tem nenhum grande empresário que financiou aqueles atos preso. Nenhum. O Bolsonaro segue solto, talvez se torne inelegível, né? O que nós achamos que é positivo, que se torne inelegível, mas tem que estar preso o Bolsonaro, na nossa opinião. E tem que estar preso pelos crimes que cometeu.
a gestão, se é que se pode chamar assim, do Bolsonaro na pandemia, levou ao aumento brutal do número de mortes. O governo Bolsonaro saiu com as mãos sujas de sangue do Palácio do Planalto no dia 1º de janeiro. Então, assim, esse combate à extrema-direita é muito caro para nós. E o que o governo está fazendo? Né? Terceirizou para o STF o combate, um suposto combate à extrema-direita, o mesmo STF que votou para os entregadores de aplicativo não terem vínculo trabalhista com as empresas, enfim, o STF que corroborou diversos, como as contrarreformas mesmo da trabalhista, da Previdência, corroborou diversos ataques contra a classe trabalhadora nos últimos anos, eles seriam agora um suposto baluarte de combate à extrema-direita. Nós achamos que uma esquerda independente hoje tem que levantar a bandeira da prisão do Bolsonaro e levantar a bandeira da prisão dos empresários que financiaram a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, porque eles seguem aí. Nós não sabemos como é que vai ser o futuro do país exatamente. Pode ter novas tentativas, novas intentonas aí da extrema-direita. E é preciso, digamos, ir para cima deles nesse momento, onde eles, de fato, não conseguiram aplicar a fundo a sua política que era para ser aplicada, que eles queriam aplicar no 8 de janeiro, e para cima deles nesse momento. Infelizmente, a postura do governo não tem sido essa, que obviamente que interessa ao PT também manter essa polarização que existe hoje no país e que, de fato, se retroalimenta. Porque hoje, uma derrota cachapante da extrema-direita, com a prisão de vários empresários, com a prisão do Bolsonaro, isso pode, digamos assim, colocar em outro patamar a luta política no país e o PT não poder trabalhar mais com o fantasma da volta do Bolsonaro, que de fato foram 4 anos desastrosos para o Brasil, que ainda foi atravessado pela pandemia, que acelerou mais ainda esse desastre que os bolsonaristas fizeram no Brasil. Mas, de fato, é isso que fala o pessoal, né? Estamos com o governo porque da extrema-direita, né? Primeiro, nós precisamos, no combate à extrema-direita, de uma política de independência de classe. A classe trabalhadora precisa dar o seu combate de forma independente contra a extrema-direita. Nós não confiamos que nenhum setor da burguesia vá dar até o fim essa batalha. Então, compor governos em comum com a burguesia, na nossa opinião, não é o correto. Ainda que, e aí eu acho que esse parênteses é muito importante, Guilherme, se houver um novo ataque, como houve no 8 de janeiro, contra o governo, pela derrubada do governo, se houver esse ataque da extrema-direita, nós vamos defender a permanência do governo. Por exemplo, no dia 8 de janeiro teve essa tentativa de golpe, no dia 9 de janeiro, nós da CST compusemos todos os atos nos estados onde a gente atua, que era contra a extrema-direita e, sim, em defesa da permanência do governo naquele momento, porque se tratava, obviamente, de um perigo maior ali que estava colocado, sem, obviamente, dar nenhum respaldo, nenhum apoio à política geral que o governo tem, que é uma política econômica, na nossa opinião, neoliberal, que segue os ditames do capitalismo internacional, etc. Então, tá no governo pelo combate à extrema-direita, para nós, não justifica de forma alguma. Pelo contrário, o governo não vai até o fim no combate à extrema-direita, não tem ido até as últimas consequências, e, infelizmente, os companheiros do PSOL também estão na mesma linha aí do governo. Então, as bandeiras de combate à extrema-direita devem seguir firmes, né, no movimento aí sindical, estudantil, independente, e, de fato, estar no governo não é justificado, né, não é justificado estar num governo de conciliação de classes pelo combate à extrema-direita, o que não significa que, em algum momento, a gente possa ter que defender o governo frente a uma tentativa de golpe, como a gente viu aqui no Brasil, 8 de janeiro. Perfeito, Diego. Diego, no último final de semana eu fui cobrir, né, um evento do pessoal, né, mesmo tendo as minhas divergências, mesmo não concordando aí, né, com as posturas do pessoal, e eu vi uma fala que me deixou assim, no mínimo, assim, com o cabelo em pé, né?
falando que, né, a ultra-esquerda estava sendo sectária, né, com o governo, né? É possível não ser sectário com um governo que, na última instância, para nós marxistas, a gente sabe que é da burguesia? Sim, não, essa é uma acusação bastante presente, né, do pessoal, inclusive contra nós. Não se trata de nenhum sectarismo. Nós confiamos que a classe trabalhadora tem que ter no cenário político uma posição independente. Nós não confiamos em governos em comum com a burguesia. Esse é o ponto fundamental. É uma discussão que os marxistas fazem há mais de um século. Há mais de um século tem esse debate no movimento operário, tem esse debate na esquerda, tem esse debate entre os que se reivindicam marxistas. Governos em comum com a classe dominante são corretos ou não são corretos? Nós seguimos uma velha tradição, a tradição do Trotsky, que diz que esses governos não são corretos. Outros setores da esquerda, nós achamos que a experiência histórica dá razão para nós. Dá razão para nós. Que muitos governos de conciliação de classes acabaram em verdadeiras tragédias para a classe trabalhadora. Inclusive pavimentando o caminho de governos de ultradireita ou governos diretamente fascistas. Então não se trata de sectarismo, se trata de independência. Ter independência do governo é fundamental para a nossa luta, né? Vamos pegar o exemplo do arcabouço fiscal agora. Nós estamos sendo parte de uma... Bom, o arcabouço fiscal é isso, limita os investimentos nas áreas sociais para garantir o superávit primário e o pagamento dos juros da dívida pública. Uma política essencialmente neoliberal que segue a mesma lógica do teto de gastos anterior, né? Muita gente está falando, por exemplo, a Maria Lúcia Fatorelli, que é uma das dirigentes lá do Auditoria Dívida Cidadã, ela tem falado muito sobre isso, sobre o caráter dessa proposta e que essa proposta ela é para pagar os juros da dívida. Mas vamos falar sobre a postura do PSOL nessa proposta, né? Porque o PSOL votou contra, é verdade, na Câmara dos Deputados, o arcabouço fiscal. Ainda que tentou até o último momento fazer algumas emendas para ver se dava para aprovar. Mas, enfim, não votou favorável. Agora, na hora de organizar a luta, é outra história. E aí pesa o fato de não ser independente do governo. Nós estamos numa articulação que envolve várias organizações que está se articulando para combater o arcabouço fiscal, o marco temporal, fazer mobilizações, fazer lutas. Fez um ato agora no dia 13 em diversos estados do país, e o pessoal, como partido, não participa, né? E aqui em São Paulo, ao menos, praticamente nenhuma organização, nem 5% do pessoal participa dessa articulação. Pelo contrário, a grande preocupação que tem o pessoal agora, aqui em São Paulo, por exemplo, é garantir o apoio do PT à candidatura da prefeitura do Boulos em 2024. A grande movimentação é essa, não é o combate pelos direitos da classe, não é o combate contra um projeto neoliberal que é devastador para a nossa classe. Não é esse o projeto é outro. Então, o que se acusa de sectarismo, na verdade, é manter a independência, mantendo de pé a luta contra a extrema-direita, mas sem confiar que nós agora temos que confiar no STF, temos que confiar no Alckmin, porque aí nós estamos há 10 anos de junho de 2013, e esse tema é muito importante. Em junho de 2013, governos como o governo Alckmin aqui em São Paulo fortaleceram brutalmente os aparatos de repressão do Estado. O Alckmin investiu milhões e milhões e milhões no aparato repressivo da Polícia Militar aqui de São Paulo. E isso não fortaleceu a extrema-direita? Olha como está a ampla maioria dos policiais militares hoje alinhados com o bolsonarismo. Vem também da repressão naquela época. Então, isso fortaleceu a extrema-direita. Setores da burguesia fortalecendo a extrema-direita. Mas, enfim, não quero entrar fundo, ao menos por enquanto, no balanço de junho, que é um processo bem importante de se debater, mas também que tem a sua complexidade. Mas, assim, essa acusação de sectarismo nós não aceitamos assim, porque, na verdade, acusam de sectário
quem quer se manter independente de um governo por não confiar em nenhuma ala da burguesia. Maravilha, Diego. E Diego, acho que acho que faz mais ou menos um mês, né, que rolou as eleições da POSP. E me chamou bastante atenção, né, que boa parte do pessoal, né, menos, né, na época vocês que foram aí para a chapa de oposição, boa parte do pessoal fechou, né, com a chapa, né, da situação na chapa da articulação. Esse movimento de alinhamento, né, do pessoal como um apêndice do PT se expressa também no movimento sindical, porque a POS é a expressão mais clara do que isso. Mas, por exemplo, aqui em São José, vejo muitos setores do pessoal apoiando o PT aí em diversas eleições sindicais. Sim, é exatamente isso. Essa movimentação na superestrutura política do país, do PSOL entrando no governo do PT, do PSOL perdendo completamente qualquer resquício de independência de classe que teve na sua fundação, obviamente que leva a movimento, tem desdobramentos práticos na realidade. Então, na POSP, que é o maior sindicato do país, as correntes do PSOL, aí hoje em dia na sua totalidade praticamente, saem, né, na chapa 1, que é uma chapa que já está há décadas dirigindo o sindicato, né, vinculada à deputada estadual do PT, Bebel, e que, na nossa opinião, há muitos anos tem traído as lutas da categoria, fortalecendo acordos com os governos de direita que, ao longo do tempo, têm passado aqui em São Paulo, né? É só olhar, por exemplo, a escandalosa votação da deputada Bebel favorável ao aumento salarial de 50% do governador Tarcísio e dos seus secretários, como parte do acordo que o PT faz para garantir a governabilidade burguesa aqui no maior estado do país, né, do ponto de vista populacional e econômico, né, me refiro. Então, a, os desdobramentos na POSP, esse giro, né, que deu o PSOL, é só pegar, por exemplo, 10 anos atrás, até menos, 8 anos atrás, as correntes do PSOL eram oposição a Bebel. E denunciavam, inclusive, as fraudes que tem nas eleições, faziam denúncias corretas e havia uma oposição unificada. E hoje eles foram para o outro lado, né? E por quê? Por desdobramento disso. Estão no governo em nível nacional, por que não vão estar numa chapa sindical com a burocracia? Então, nós achamos que, apesar desse giro, né, é, e obviamente que debilitou muito a oposição, né? Nós temos que reconhecer a oposição de hoje, ela não tem o mesmo peso ainda do que tinha há uma década atrás, por exemplo. Mas o espaço segue existindo, segue tendo muitas professoras, muitos professores na base das escolas que rechaçam a política da Bebel e da Chapa 1 de conciliação com o governo. E esse espaço ele continua vivo e nós temos que batalhar por ele para ampliá-lo e para ocupá-lo, né? Então, achamos que foi muito positiva a eleição da Chapa 2 na POSP e uma desgraça total a política que teve a direção do pessoal de compor a Chapa 1, enfim, atrasando em anos a construção de uma oposição contra a burocracia sindical no que eu falei, né, o maior sindicato do país. Diego, no começo da live você, né, explicou, né, falou o caminho, né, que o pessoal tomou, né, desse último período, né? O que explica, né, essa ida, né, do pessoal aí para ser apêndice do governo? Qual que é a explicação que a gente tem para isso? Sim, essa é uma pergunta assim, que daria bastante debate, né? Eu vou tentar resumir, assim, né?
Não, em primeiro lugar, assim, pegando do ponto de vista histórico, tá, Guilherme? Se a gente for olhar historicamente, uma, uma das coisas que a burguesia, infelizmente, conseguiu ser bastante bem sucedida ao longo do último século, por exemplo, foi em integrar partidos vindos da esquerda, vindos do movimento sindical, ao seu regime político, né? Tem, assim, inúmeros exemplos, né? Ah, mais recentemente, os próprios partidos aí, como um bloco de esquerda em Portugal, enfim, Podemos na Espanha, enfim, tem muitos exemplos recentes, mas historicamente sempre teve, né, essa integração de partidos de esquerda. O próprio PT, que não nasce como um projeto revolucionário, mas obviamente o PT de 1980 é muito distinto do que era o PT em 2003, quando assumiu o governo, muito mais integrado ao regime burguês do país. Então, tendo em vista isso, né, o que aconteceu com o pessoal? Né? O pessoal foi se integrando, de fato, a uma política cada vez mais voltada à institucionalidade, né? Cada vez mais girando em torno só de gabinetes, menos das lutas, das greves, das mobilizações, com o grosso dos seus dirigentes sendo todos assessores parlamentares, e cada vez mais se integrando a uma lógica da política burguesa no país, que é a lógica parlamentar, ocupando de fato um espaço de esquerda do regime, mas sem ter uma política de fato revolucionária já há muitos anos, né? Isso se dá o aumento do peso parlamentar do PSOL. Infelizmente, o que era para ser um fator positivo ajuda nessa integração ao regime político da burguesia e que entram nesse jogo. Então, por exemplo, nós tivemos um debate, por exemplo, grande com o próprio MES, que é uma corrente que sempre se colocou um pouco mais à esquerda da direção majoritária do pessoal, ao menos durante um período aí, quando eles apoiaram Baleia Rossi para a presidência da Câmara dos Deputados. Não sei se você lembra, faz mais ou menos uns 2 anos, isso, 2 ou 3 anos. Um debate grande, entendeu? Enfim, um político tradicional, da direita, etc, etc. Então, vai integrando o partido a esse jogo parlamentar. Fora isso, nos últimos anos, né, o fundo partidário, o fundo eleitoral, ele cresceu enormemente, né? E isso também vai levando à adaptação, até que tu entra numa lógica onde não tem problema fazer parte de um governo em comum com a burguesia. E aí eu queria pegar uma experiência, Guilherme, que é a experiência da prefeitura de Belém, né? Porque o pessoal governa Belém desde a eleição de 2020, né? Ou seja, desde 2021. Belém é uma das capitais importantes aí que tem no país, e o pessoal bem no centro lá da Amazônia, né? E o pessoal governa, né, junto com o PT, junto com a Rede, junto com, enfim, vários partidos aí que também compõem a frente ampla do Lula em nível nacional. E hoje, assim, as consequências para a população de Belém é uma prefeitura desastrosa, desastrosa, que aumentou a tarifa, por exemplo, ano passado, de R$ 3,60 para R$ 4, que aceita calada a diminuição brutal do número de ônibus que circulam pela cidade, que levou a uma superlotação muito maior em ônibus muito precários. Então, assim, quem paga a conta da política da frente ampla, quem paga a conta da conciliação de classes, quem paga a conta da adaptação do PSOL ao regime político da democracia burguesa no país é a população de Belém. Eles estão pagando a conta de um governo desastroso para a população. Eu peguei só o exemplo dos ônibus, mas tem muitos exemplos, muitos exemplos. Inclusive, o Edmilson é uma das prefeituras com mais rejeição em nível nacional. Hoje é a prefeitura do pessoal que não faz nada de diferente do que um partido burguês faria no governo. Aumenta a tarifa, não enfrenta os empresários da cidade e tem uma política em comum de ótimas relações institucionais com o governo Helder Barbalho do MDB em nível estadual, né? Inclusive, toda hora sai fotos do Edmilson com o Helder, inclusive em atividades pessoais, jogando futebol juntos, fazendo churrascos, enfim.
a família Barbalho é uma família da oligarquia, historicamente, do Pará. O Helder Barbalho hoje é o governador do MDB, que privatiza, que ataca os servidores, que reprime greves, e é um grande amigo do Edmilson Rodrigues, prefeito do PSOL. E quem paga a conta dessa aliança é a população de Belém, são os trabalhadores e as trabalhadoras dessa cidade. Eu pego um exemplo porque mostra assim, para que governar se for para fazer isso? Né? Para fazer a mesma coisa, nós não precisamos estar no governo. Nós queremos governar, obviamente, a partir de uma revolução da classe trabalhadora no Brasil, mas para fazer um outro programa, para executar um outro programa, para enfrentar, de fato, os grandes empresários, não para conviver pacificamente com eles, como está fazendo aí o PSOL lá em Belém. Uma prefeitura que é integrada por diversas organizações, né? Não é só a direção majoritária, né? Por exemplo, o MES tem secretarias, né? Tem uma secretaria, aliás, na prefeitura de Belém, que é parte da integração da esquerda ao regime político, né? Obviamente que essa integração da esquerda ao regime político, na história e também no PSOL, vem também com, né, fundo eleitoral, fundo partidário e cargos muito bem remunerados, né? Se a gente for olhar, por exemplo, a direção do PT operária lá de 1980 e a direção do PT hoje, tu vai ver multimilionários na direção do PT, altíssimos salários que nenhum trabalhador comum, como um metroviário ou um professor, né, Guilherme, ganha. Então, essa integração, ela também é comprada, né? Ela vem com boas remunerações para quem aceita se integrar ao regime, né? Não aceitam gratuitamente. Então, isso também foi parte do processo que aconteceu com o PT e que agora também vem acontecendo nos últimos anos aí com o PSOL. Diego, uma crítica que eu sempre tive ao pessoal, desde a época que eu era organizado, era o fato do pessoal ser um partido amplo, né? E não ser um partido revolucionário como você falou. O fato do pessoal ser um partido amplo é, colabora aí para o rumo que o pessoal tomou hoje? Sim, eu queria um pouco mais atrás, né? Primeiro na discussão sobre partidos amplos ou não, né? Primeiro nós, assim como boa parte das organizações trotskistas em nível nacional, em nível internacional, nós colocamos estar dentro de partidos amplos como uma corrente, como uma fração revolucionária, é algo tático que depende de cada conjuntura, né? Então tem conjunturas e conjunturas, né? Mas historicamente os trotskistas entraram em partidos amplos, né? Fizeram parte, por exemplo, do PT aqui no Brasil. Bom, o Trotsky lá fez lá a movimentação nos partidos social-democratas, tanto nos Estados Unidos quanto também defendeu que se fizesse na França. Enfim, que eram partidos já com uma direção completamente corrompida e reformista. Então, assim, colocando nesse terreno da tática de revolucionários participarem desses processos, disputarem, enfim, no NPA também teve organizações trotskistas que entraram, o Bloco de Esquerda em Portugal teve organizações trotskistas que entraram mais atrás, agora saíram, como, por exemplo, os companheiros do MAS de Portugal. Colocando nesse terreno, sim, a tua pergunta, assim, friamente, pode ser sim, a resposta. O pessoal nunca teve um projeto revolucionário acabado, e isso, obviamente, facilitou aí que os reformistas também tomassem conta e adaptassem cada vez mais o partido ao regime político aí da burguesia. Mas que foi algo que se acelerou muito nos últimos anos, né? Não foi sempre dessa forma, né? Não foi sempre assim o PSOL, né? O PSOL fez oposição ao PT e foi um polo durante vários anos, né? O problema é que nos últimos anos acabou indo para uma outra linha que, obviamente, que nós já alertávamos lá atrás que só podia embarcar
só podia acabar aquela linha de defesa do PT, enfim, que o PT era uma grande vítima e tal, e sem uma postura independente já desde ali de 2016, essa postura da direção do PSOL desembocou em compor um governo de conciliação com a burguesia. Não tinha outro caminho ali, estava traçado já, né? Mas, obviamente, a gente foi dando a batalha e acompanhando também essa experiência junto com uma parcela da militância do PSOL. Maravilha. E Diego, uma crítica que eu tenho, né? Inclusive a CST. Eu acho que sim, particularmente acho que foi correto, né, ter saído a CST ter saído do pessoal, mas eu fico me perguntando por que que não saiu junto, por exemplo, com o grupo do Plínio, né, que saiu do pessoal ano passado? Por que que ficou né, esse quase 6, 7 meses ainda dentro do pessoal e não saiu junto com outros companheiros que romperam antes? Não, primeiro dizer que a gente respeita muito o Plínio, com certeza aí um dos principais intelectuais que nós temos e que mantém já há muitos anos, né, de pé erguida a bandeira de independência de classe, de independência que a esquerda deve ter do PT. Inclusive, apoiamos o Plínio lá em 2018, quando ele foi pré-candidato a presidente do PSOL, fizemos muitas movimentações com ele em muitos períodos, né? Aí sobre a tua pergunta, né? Por que romper agora e não romper naquele momento? Primeiro colocando, tá, no terreno da tática, não tem não temos nenhum grande ataque a fazer com quem rompeu naquele momento, tá? Mas, na nossa opinião, tem uma diferença ainda ali de qualidade, que é nas eleições de 2022, ali, se eu não me engano, ele sai em julho, mais ou menos, há um ano atrás, o pessoal girava para apoiar o PT na eleição, né? Apoiava na eleição. Obviamente que a tendência é que se desse isso, caso o PT ganhasse a eleição, em compor o governo. Mas nós achamos que existe uma hierarquia de qualidade, uma diferença de qualidade entre compor o governo, que começou a atacar também a classe, tá? Porque o arcabouço fiscal é um ataque mais direto, tá? Ainda que nem toda a classe ainda esteja vendo assim, mas é um ataque brutal contra os direitos, devastador contra os serviços públicos, os direitos da classe trabalhadora no país. Então é diferente de o pessoal estar no governo, um governo que ataca e tal. Então nós esperamos um pouco mais para fazer essa movimentação. Naquele momento, nós entregamos os nossos cargos nos diretórios nacional, estaduais e municipais do PSOL e fizemos uma movimentação de apoiar outras candidaturas nas eleições de 2022, rompendo com a votação do diretório do PSOL, que colocou o PSOL para apoiar o Lula desde o primeiro turno. Então, foi essa movimentação que a gente fez. A gente acha que foi no tempo mais correto, digamos assim, mas, obviamente, entendemos também a movimentação que foi feita pelo Plínio. Mas, para nós, tem uma diferença de qualidade entre apoiar numa eleição, uma candidatura, chamar um voto e compor um governo junto com a classe dominante. É qualitativamente diferente e isso levou também a gente a esperar mais um tempo. Maravilha, Diego. Agora, a grande pergunta que acho que muitos vão fazer agora, né? E aí, a CST, agora fora do pessoal, vai fazer o quê, né? Primeiramente, o que que vocês, né, pretendem fazer? Bom, não, muita gente tem perguntado isso, mas assim, a gente primeiro quer colocar uma coisa muito assim categórica, né? Partidos políticos e legendas eleitorais são diferentes, né? Não são exatamente a mesma coisa. Ainda que na atual democracia burguesa que nós temos no país, isso muitas vezes se confunde, porque obviamente que a gente é, enfim, educado muitos anos,
nessa democracia, etc, etc. A nossa geração, particularmente, nasceu já ali enfim, no início ali da redemocratização do país e tal. Eu, particularmente, nasci em 86. Então, a gente tem muito eu vejo muito essa visão, né? Bom, e agora? Vai ficar sem partido? Não. A CST é um partido, né? Antes era um partido que atuava dentro de uma legenda eleitoral ampla, que era o PSOL, e agora é um partido independente que, nesse momento da luta política do país, não tem uma legenda eleitoral, né? Que nós não estamos também contra ter, mas nesse momento não é a nossa prioridade máxima e tal, e nem vemos que tem essa condição no curto prazo, né? Mas, assim, nós vamos seguir nos construindo nas lutas como um partido revolucionário, né? Boa parte também da história da esquerda, nível internacional e tal, a esquerda atuou sem legendas eleitorais, esse é um outro fato, tá? Então, enfim, os próprios trotskistas no Brasil atuaram muito tempo sem ter legenda eleitoral, nos anos 30, por exemplo, que os trotskistas chegaram a ter um peso importante no movimento operário, um setor da intelectualidade mais radicalizada e tal. Então, desde a expulsão do PCB, ficaram bastante tempo sem legenda eleitoral. Só para dar exemplos, digamos assim, que nós também não estamos inventando a roda, né? Nós estamos fazendo algo que já foi feito, que é parte de uma tradição histórica que vem de muitas décadas, né? Praticamente aí um século aí da oposição de esquerda, né? Dentro lá do Partido Comunista Russo. Então, dessa tradição que nós viemos, então, nós não estamos inovando nada dentro dessa tradição de nos construir por fora das legendas eleitorais. Agora, sim, nós estamos abertos para o processo político que vai vir, tá, Guilherme? Nós vemos da seguinte forma. Quando governos de conciliação de classes, como é o governo Lula, ascendem ao poder, né, enfim, a tendência é que hajam reorganizações, realinhamentos dentro da esquerda, né? E nós estamos bastante abertos a processos que venham pela frente, né? Nós não temos nenhum sectarismo em atuar com outras organizações, pelo contrário, né? Nós tivemos uma polêmica grande com o PSTU no último período, quando o PSTU defende dissolver o Polo Socialista e Revolucionário, que poderia ter um papel melhor aí na disputa da conjuntura do que as organizações dispersas. Então, nós fizemos, inclusive, com Plínio, um texto que é público, defendendo com Plínio e com o MRT, defendendo a manutenção do Polo Socialista e Revolucionário, que foi que, né, apoiou a candidatura da Vera na última eleição, e pela qual também nós nos candidatamos. Tivemos candidatos ao Senado, né, inclusive na legenda do PSTU, no Rio de Janeiro e no Pará. Tivemos candidatos a deputado pela legenda do PSOL, mas que também compunham o Polo Socialista e Revolucionário. Mas, infelizmente, essa experiência se dissolveu por responsabilidade da maior organização que estava compondo essa experiência, que é o PSTU, tá? Mas nós seguimos aberto, né? Seguimos achando que tem que ter frentes entre os revolucionários para buscar atuação em comum na conjuntura, nas lutas e também nas eleições, né? Nós achamos isso, que as eleições são um processo importante. Se a gente for pegar, por exemplo, a FIT na Argentina, a FIT soube, na nossa opinião, ter um bom equilíbrio entre a atuação nas lutas e também uma atuação eleitoral de independência de classe. Porque na Argentina tem uma esquerda que disputa a influência de massas, disputa a opinião pública, disputa o conjunto da classe trabalhadora. Tem uma esquerda que é independente do governo kirchnerista na Argentina, que é um governo também de conciliação de classes, que tem pontos de semelhança em comum com o governo Lula aqui no Brasil. Não à toa, o Alberto Fernandes dá apoio ao Lula e o Lula dá apoio também político ao Alberto Fernandes, presidente da Argentina. Então, lá tem uma esquerda com mais peso social, né, mais enraizamento social, que se coloca como independente. Não tem hoje como falar da situação política na Argentina sem falar que existe essa esquerda, né?
Já no Brasil, nós não estamos nessa situação. A extrema-esquerda, né, quem ficou na oposição ao governo do PT, é bastante ainda pequeno e até marginal politicamente, né, no conceito assim de pequeno mesmo, né, ainda. Mas nós achamos que esse espaço deve se ampliar no próximo período, né, à medida que os ataques ao governo vão, aliás, os ataques do governo vão vindo, e nós estamos muito abertos a realinhamentos, né. Mas assim, não vamos fundar agora uma nova legenda, enfim, as pessoas têm perguntado, né? Não vamos nesse momento fazer essa movimentação, não vemos que é possível, mas mantemos nossa postura aberta que nos levou, por exemplo, a fundar o próprio PSOL lá atrás, né? Nós sempre tivemos uma postura mais aberta nessa situação, que nos leva a ser parte da FIT na Argentina. Enfim, a gente é aberto aí a experiências. Hoje nós achamos que a divisão fundamental da esquerda brasileira é quem apoia o governo de frente ampla e quem não apoia. Entre os que não apoiam, nós queremos dialogar e podemos fazer movimentações em comum. Maravilha. Eu particularmente concordo bastante com essa ideia, mas aí fica a seguinte pergunta, né? Eu que não tô organizado, né? Pelo menos agora, eu vejo que a grande maioria das organizações de esquerda, né? Como o próprio PSTU que você cita, estão muito mais preocupadas em construir o próprio feudo, né, do que ter essa política. Né? Como quebrar isso, ô Diego? Não, assim, nós temos propostas, né? Nós não podemos, assim, enfim, e o próprio processo político, eu acho que vai ditar também algumas questões, né? Não vejo que assim hoje tem como impor para as organizações tudo que nós pensamos, mas o processo político pode levar à necessidade, né, de ter uma atuação mais em comum na realidade, né? Com organizações que é isso, que querem manter uma independência do governo da frente ampla, né? Mas não achamos que tem uma. Se nós tivéssemos uma fórmula mágica, né, de como quebrar, nós quebrava. Mas assim, tem que ter política e acreditar no processo político que vai vir pela frente. Um pouco na história também, né? Nos baseando um pouco na história de que governos de conciliação de classes geram realinhamentos na esquerda, para bem ou para mal, né? Digamos assim, realinhamento seja pró-governo, seja contra o projeto do governo, e mantendo, eu acho que essa postura aberta, sabe? Essa postura de, bom, aceitar trabalhar com outras organizações revolucionárias. Né? Nós aceitamos, achamos que foi um erro ter acabado com o Polo. Era uma experiência ainda, obviamente, muito inicial, mas que poderia ter alguns avanços e que todo mundo também poderia aproveitar para sua própria construção, né? Mas por enquanto não tem uma perspectiva agora, né, no curto prazo e tal, de logo acontecer uma grande reorganização, etc. Como foi o pessoal lá atrás, né? O pessoal foi isso, foi organizações que queriam naquele momento dar um combate contra o projeto da Frente Popular na época, né? E a partir da reforma da Previdência também, obviamente que veio muita gente, sobretudo sindicalistas, o serviço público, se acabaram vindo, né? Porque teve a greve também e tal, naquele momento para o pessoal. Se tem um novo processo grande na luta de classes, pode gerar novos fenômenos políticos na esquerda, assim, na extrema esquerda, digamos, na esquerda que se coloca por fora do governo, né? Mas, assim, é isso. A curto prazo, não vemos que vai ter a resolução desse problema, que é um problema histórico, que é o problema da construção de uma direção revolucionária para a nossa classe no Brasil e no mundo, né? E você falou aí, né, que a esquerda, governos aí de conciliação de classes, né, acaba, né, gerando reorganização na esquerda, mas acho que a gente teria que responder uma pergunta antes, mais de imediato, né, Diego? Como quebrar essa hegemonia petista que existe tanto dentro
da esquerda, mas também em alguns setores de vanguarda e em setores assim progressistas que a gente vai conversar que estão ainda muito na influência na política da conciliação. Aí é uma luta política bastante dura e eu diria assim que é uma das principais que a gente tem pela frente, né? Que é tirar dessa influência das teses do PT setores amplos aí de vanguarda e até de massas, né? Setores que corroboram, né? Que pensam que, bom, nesse momento o correto é governar com a burguesia, o correto pode ser, inclusive, o arcabouço fiscal, etc., né? Mas nós temos que ter política e explicar a nossa política, né? Dou alguns exemplos, né, interessantes. Por exemplo, nós tivemos agora no Congresso da FASUBRA, tá? Que é a federação aí dos servidores das universidades brasileiras, né? Que agrega os técnico-administrativos das universidades federais do país. É uma federação muito grande, de muita tradição, onde, obviamente, a ampla maioria da base votou no PT, né? E tem ainda uma expectativa com o governo que nós respeitamos, obviamente. Mas nós conseguimos, por exemplo, no Congresso da FASUBRA, nós conseguimos fazer duas votações interessantes, ganhando da burocracia sindical. Tá? A CUT e a CTB votaram em outra proposta, que são as duas principais centrais sindicais que estavam no Congresso. Tá? Uma delas contra o arcabouço fiscal, tá? Porque o conjunto ali da vanguarda dos servidores compreendeu que esse projeto não os beneficia, pelo contrário, é um ataque. Então, fizemos essa votação, felizmente ganhamos um congresso de mais de 1.000 delegados, tá? Um congresso de peso, né? Político também, com gente de todo o país. E também conseguimos uma votação que surgiu de uma proposta nossa, da CST, né, que temos atuação nessa categoria já faz aí bastante tempo, desde lá do projeto do início da fundação do PSOL ali, que a gente também ganhou alguns sindicatos ali naquele processo. Nós propusemos que nenhum dirigente da FASUBRA compusesse o governo, né? Porque tinha dirigentes que se mantinham na federação e tinha, no caso, uma pessoa, mas poderia ter mais, em outros momentos teve mais, tá? E pegavam cargos de confiança do governo, né? Indicados pelo governo federal nas universidades. E nós ganhamos também essa votação, né? Que nos chamou a atenção, porque o nosso discurso é o seguinte: o movimento sindical tem que ser independente do governo para fazer melhor a luta. E é uma explicação, eu acho que é bastante razoável, que conflui com a nossa ideia de independência de classe e plenamente aceitável, inclusive para quem tem ainda expectativas de que pode ver uma grande melhora no país a partir desse governo, né? Que nós não corroboramos dessas expectativas, mas nós temos um ponto em comum, nós concordamos aí. É preciso o movimento sindical ser independente do governo. Por isso, os dirigentes do movimento sindical, os diretores da FASUBRA não podem começar a pegar cargos no governo, bem remunerados, ganhando mais que os servidores, porque eles vão começar a defender mais o governo do que a categoria. Eu coloco isso como exemplo, Guilherme, porque assim é um processo que não vai se dar assim rapidamente no próximo momento, mas pode haver saltos, pode ser que em lutas a gente vá cada vez mais ganhando espaço, porque assim a situação, o país vive uma crise econômica ainda, né? Fruto de uma crise econômica internacional que ainda não se fechou, né? A crise econômica lá que começa em 2008, né? Que tem idas e vindas, mas na nossa opinião não se fechou essa crise econômica. E isso vai levar a que a situação do país não melhore no curto médio prazo. E ao não melhorar, obviamente que a tendência é que setores tirem conclusão sobre as limitações políticas de tu ter o Alckmin na vice, de tu ter vários ministérios do União Brasil, de tu ter bolsonaristas como José Múcio nos ministérios, de tu ter esse projeto de conciliação de classes é muito limitado. Não leva a melhorias substanciais para a nossa classe. E nós achamos que a tendência é que mais setores tirem conclusões disso. E aí nós temos que ir,
obviamente tirando conclusões sobre essas teses e esse projeto do PT, né? Porque há 10 anos atrás nós vivemos junho de 2013, que junho de 2013 também ele só existe porque o governo de conciliação de classes, primeiro do Lula, depois da Dilma, não consegue resolver os problemas estruturais do país. Os problemas estruturais do país não foram resolvidos, né? Inclusive, alguns foram piorados, como o tema das terceirizações. Durante os governos do PT, se triplica o número de trabalhadores terceirizados, precarizados no país. Passa de 4 para 12 milhões, né? E ali nós vemos uma revolta popular justamente porque esse projeto, setores amplos concluíram que esse projeto não dava mais. E aí depois teve uma disputa, enfim, não vou entrar em todos os detalhes, nós fizemos um texto agora que saiu na semana passada sobre o legado de junho de 2013, as conclusões que nós tiramos desse processo de junho de 2013, mais aprofundadamente, que eu convido todos a lerem, está no nosso site, chama o Legado de Junho de 2013, o Legado da Revolta Popular de Junho de 2013. Mas, assim, esse processo mostrou para um setor, sobretudo de juventude, que tinha se esgotado o projeto de conciliação de classe. E pode haver um novo ciclo aí no país, onde setores tirem conclusões. Obviamente, não acreditamos que vai ser exatamente igual a foi há uma década atrás, mas pode ter elementos parecidos com o que foi há uma década atrás. Setores amplos tirando conclusão de que esse projeto não vai mudar a fundo a vida do povo e não vai resolver os problemas estruturais do país. Nós temos reafirmado para todos que nos perguntam: o projeto do governo Lula não é resolver os problemas estruturais do país. E isso confronta diretamente as teses petistas, porque o PT diz: bom, nós vamos aí, vamos melhorar o país e tal, e todos os deputados do PT e do PCdoB votaram a favor do arcabouço fiscal, porque é gente que não está mais nem aí para os direitos da nossa classe. Essa é a verdade. Votar a favor de um crime que é o arcabouço fiscal contra a nossa classe mostra onde chegaram os parlamentares do PT e do PCdoB, que mancham o nome da esquerda ao falar em nome da esquerda ainda. É uma mancha, uma mácula para a esquerda ter gente como deputados que votam a favor do arcabouço fiscal, falando em nome da esquerda brasileira. E nós temos que ir batalhando politicamente contra eles, né, para mostrar o que significa o arcabouço fiscal, o que significa as votações que eles vão fazer no Congresso Nacional de ataque contra a nossa classe, e que vão vir mais projetos de ataque, não temos dúvida alguma, porque o centro deles não é os direitos da nossa classe, o centro deles é outra, se manter no governo aí a qualquer custo, se aliando com a burguesia, e não só se aliando com a burguesia, servindo a ela também. Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a presença, né, do Diego, né? Gostei bastante aí da nossa conversa e obviamente desejar sorte, né, para a CST nessa nova empreitada da organização. Então eu passo novamente aqui a bola para o Diego para fazer suas considerações finais. Não, valeu, Guilherme. Não, queria dizer que nós estamos muito orgulhosos da nossa trajetória, porque o senso comum, né, é muito incrustado pela burguesia no senso comum seguinte: quem faz política por cargos, faz política por benefícios pessoais, e nós somos uma organização que fundou o PSOL com um projeto, e justamente quando o PSOL entrou no governo, quando o PSOL tem mais dinheiro, mais cargos, mais aparato, mais privilégios, mais benefícios, nós nos retiramos desse partido por não concordar com o projeto político que está em curso, por defender a independência política da classe trabalhadora no cenário nacional. Então, isso é importante a gente tirar conclusões, porque é necessário ter cada vez mais ativistas, cada vez mais militantes que tenham esse projeto, um projeto de defender a independência de classe e dizer que nós não vamos nos vender para entrar
nos governos de conciliação de classe. Nós não vamos, esse não é o nosso projeto. Nosso projeto é independência política, é construir a luta da nossa classe trabalhadora por cada direito nosso, numa perspectiva revolucionária, numa perspectiva de que só uma revolução socialista, encabeçada pela classe trabalhadora, junto com o povo pobre do país, pode construir uma mudança de fundo no país. Nós defendemos um Brasil socialista nesse sentido. Nós defendemos um governo sem patrões, que não tem nada a ver com o que acontece no Brasil, não tem nada a ver com o que acontece na Venezuela, não tem nada a ver com o que acontece na Nicarágua, não tem nada a ver com o que acontece na Argentina, onde os patrões governam junto com o partido de esquerda, os setores da patronal governam junto. O nosso projeto é outro. E por isso nós saímos do PSOL, mesmo quando esse partido está no auge, tem mais parlamentares e mais visibilidade. Nós nos retiramos por não concordar com esse projeto. E estamos confiantes, sim, no nosso futuro e no futuro da própria classe trabalhadora. Tem greves importantes em curso, e aí eu termino. Todo o nosso apoio à greve da educação no Rio de Janeiro, que já completou um mês, agora está desde o dia 17 de maio, uma luta heróica contra o governador bolsonarista Cláudio Castro, que nos enche de esperança no futuro da nossa classe. Assim como greves que tiveram no Amazonas, da educação, greve no Distrito Federal da educação, a greve dos metroviários e metroviárias aqui em São Paulo, em março. Esse é o nosso futuro. A serviço dessas lutas, nós vamos estar em ombro a ombro com cada trabalhador, cada trabalhadora que está disposto a lutar. Se a gente pode melhorar a nossa vida nos próximos anos, não é esperando desse governo de conciliação de classe. É sim nos organizando, lutando, fazendo atos, fazendo protestos, fazendo greves, seguindo o exemplo que está em curso aí da grande greve da educação no Rio de Janeiro. Aí nós apontamos para o futuro. Beleza? Agradeço o espaço aí no Mesa de Debates mais uma vez. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez aqui agradecendo ao Diego, também agradecendo a você que nos acompanhou até neste momento. Peço aí que quem não for inscrito se inscreva no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, curta esse e outros vídeos, segue a gente no Facebook, Instagram, TikTok. E quem puder colaborar aqui com o nosso Pix, colabore, né? 385 007 02800 CPF. E outra plataforma aí de financiamento é o www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. O dia começa e a programação nossa também. Forte abraço aí a todo mundo e fui!